professora de graduação, professora Silvia, professor Ellison, juiz de direito, doutor Daniel Baggio, coordenador da pós-graduação, senhoras, senhores, professores. A Previdência, a Seguridade Social, a Previdência Social, ela preocupa o homem desde sempre. Sempre o homem se preocupou com a morte, com a velhice, com a doença. E desde cedo as pessoas descobriram, os homens descobriram, que para enfrentar esses eventos imprevisíveis é mais fácil se esse enfrentamento for feito em conjunto. Então, desde os gregos antigos, as pessoas se cotizam para enfrentar as despesas e os eventos inesperados. E o sistema previdenciário, ele foi se aperfeiçoando numa proporção geométrica. Na medida que o mundo foi se tornando complexo, o sistema previdenciário, a exigência das pessoas por assistência previdenciária, por assistência de saúde, por assistência social, foi aumentando exponencialmente. A ponto de hoje em dia, apesar de eu achar que não existe uma reflexão direta sobre esse assunto, a questão previdenciária e o seu financiamento, que é feito através de tributo, é talvez a questão mais importante que a humanidade está enfrentando. E aí vocês vão me perguntar, mas como se a gente não escuta falar disso? Vejam bem, vocês escutam falar da crise da Grécia, da crise da Espanha, que afeta os bancos aqui no Brasil, o preço das ações aqui no Brasil, mais ainda, a crise da Grécia afeta o preço dos alimentos aqui no Brasil. E essa crise, a maior parte dela, ela decorre do sistema previdenciário e do seu financiamento, que é feito através de contribuições obrigatórias, é feito através de tributos. Eu vou me pedir licença aos professores aqui, mas como me disseram que a maioria dos alunos ainda não teve aulas de direito tributário, eu vou tentar rapidamente situá-los. Tributo é o dinheiro que o Estado exige das pessoas, que qualquer Estado exige das pessoas, para financiar o serviço público e a sua própria existência. O Ives Gandra, que é um grande tributarista brasileiro, ele vai mais, ele diz que o tributo serve para financiar a manutenção do Estado, o serviço público e os interesses dos donos do poder, daqueles que exercem o poder. Uma parte do tributo é usada para isso, segundo o professor Ives, e é por isso que, segundo o professor Ives, o tributo é tão mal visto, por isso que ninguém gosta de pagar, não é? Mas então, se fosse possível deixar o Estado exigindo qualquer tributo que ele quisesse, o que iria acontecer? O Estado ia, para usar palavras bem fáceis, ia arrancar do nosso couro. Ele ia cobrar tributos ilimitadamente. O que as pessoas fizeram para evitar que isso acontecesse? As pessoas limitaram o poder do Estado. Elas impuseram
impuseram limites ao poder do Estado de cobrar tributos. Então, de que jeito foi feito isso? Através das leis. E principalmente através das leis que é a Constituição, que limitam o poder do Estado de exigir tributo, de cobrar imposto, de cobrar contribuição. E esse sistema de proteção do cidadão, ele foi avançando com o passar do tempo, e aqui no nosso país, hoje em dia, ele é um sistema muito complexo. A nossa Constituição, que é a que regula todas as relações que acontecem aqui no nosso país, a maioria delas, as jurídicas, pelo menos, a nossa Constituição, ela diz especificamente o que cada entidade que compõe o país, a federação, pode cobrar de tributo. Então a Constituição fala: a União pode cobrar imposto de renda, o Estado pode cobrar imposto de circulação de mercadorias, o município pode cobrar imposto sobre serviços. É a Constituição que fala isso. E a Constituição do nosso país, ela é rígida e ela estabelece essa autorização da cobrança do tributo de uma maneira muito específica. Ela detalha: pode cobrar imposto sobre a renda nesse caso, a alíquota tem que ser instituída por lei. Ela detalha o limite da competência para a União, para o Estado e para o município cobrarem os tributos. O Fundo Rural, que é o tributo sobre o qual eu vou falar, ele é um tributo que ele tem uma finalidade. Ele foi instituído originalmente com um propósito. E por esse motivo ele é chamado de contribuição. A contribuição do Fundo Rural, portanto, ela foi originalmente instituída há muitos e muitos anos atrás. Foi instituído até mais ou menos 1960, para vocês terem uma ideia. No Brasil não tinha previdência social para o trabalhador rural. O trabalhador rural não tinha assistência à saúde, não tinha aposentadoria, não tinha assistência social, não tinha auxílio funeral, não tinha nada. Ele simplesmente não era tratado. A própria previdência no Brasil é recentíssima, não tem 100 anos. Outro dia se comemorou os 80 anos de uma lei famosa, que chama Lei Eloy Chaves, que é a lei que instituiu a previdência no nosso país por 80 anos. 80 anos é um tempo muito curto para se conformarem da melhor maneira as instituições de uma complexidade tão grande como a Previdência Social. Mas, por volta de 1960, foi instituído o Serviço Social Rural. Foi a primeira iniciativa do governo para dar alguma assistência, especialmente assistência médica, para o trabalhador rural. Mas vejam, isso tem que ser financiado. Quem vai pagar a assistência que tem que ser dada para o trabalhador rural? Junto com a criação do programa de assistência ao trabalhador rural, foi instituída uma contribuição, um tributo para que todos pagassem, especialmente as empresas e as pessoas ligadas à área rural, para financiar aquele atendimento médico ao trabalhador. Em 1970, 71, foi criado um fundo, e é daí que vem o nome Fundo Rural. Foi criado um fundo que foi chamado
criado através de lei, foi chamado Fundo de Amparo ao Trabalhador Rural, Fundo Rural. É daí que vem o nome Fundo Rural. Esse fundo, ele nem existe mais, mas o nome ficou. Todo mundo chama a contribuição para financiar a Seguridade Social de Fundo Rural. E as leis foram sendo aperfeiçoadas, a Constituição foi sendo aperfeiçoada, e nós chegamos, finalmente, em 1988, com uma situação com relação a esse tributo de fundo rural muito específica. A lei que criou o fundo rural, que é a Lei Complementar número 11, que estava em vigor em 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição, essa lei, ela dizia o seguinte, ó, a contribuição para o fundo rural, ela incide, ela é devida quando ocorrer a comercialização da produção rural. Quando acontecer a comercialização da produção rural, aparece, surge, é constituída uma obrigação de pagar fundo rural. Essa obrigação tributária, para que vocês tenham uma ideia, ela é parecida, forte aqui pela imprecisão, parecida com a obrigação contratual. É aquele mesmo tipo de obrigação. Quando você compra uma casa, você se obriga a dar o dinheiro e a outra parte se obriga a tirar a casa. Então esse objeto do contrato é a obrigação. Quem não aprendeu ainda vai aprender em breve. A obrigação tributária é parecida com ela, com essa. Só que ao contrário da obrigação civil, ela não decorre da vontade. Ela não passa a existir porque as pessoas combinaram que ela vai existir. Ela decorre da lei. E ela é uma obrigação unilateral. Você tem que pagar e eu tenho que receber, eu não te dou nada em troca diretamente. Pois bem, quando a Constituição de 88 passou a existir, ela regulou detalhadamente todo o sistema tributário, todo o sistema previdenciário e pôs limites, inclusive, para a União criar contribuições sociais. A União ficou limitada, ela não podia criar qualquer contribuição social para financiar a Seguridade. Ela só podia criar contribuição social, a União, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Para o nosso assunto aqui, essa informação é suficiente. Então vejam bem, nós tínhamos uma lei que já existia, que dizia, ó, a Seguridade do Trabalhador Rural, ela vai ser financiada por uma contribuição que é sobre a receita da comercialização da produção. A Constituição vem e diz, olha, só pode ter contribuição social incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Então, o que acontece quando há uma mudança constitucional e existe uma lei que não é exatamente adequada conforme a Constituição? A lei, ela fica revogada. Essa é a ideia. Mas veja, tributo e contribuição social é um assunto pecuniário. Tem a ver com a grana. Vocês já devem ter percebido o desespero que todos os governos, municipal, federal e estadual, têm para arrecadar. É um desespero absoluto. Eles não perdoam um centavo. E o que aconteceu no caso do Fundo Rural? O governo dizia assim, olha, a receita da produção rural, que a lei do Fundo Rural tá, é a mesma coisa que o faturamento. Então vocês têm que continuar pagando. Essa é a posição do governo. Qual a posição do contribuinte? De jeito nenhum. Faturamento
faturamento é uma coisa, a receita é outra. Não vamos pagar. Quem vai arbitrar? Os juízes. Eles vão ser chamados para resolver esse conflito de interesses tributários, no caso. Mas, depois da Constituição, a lei evoluiu. A lei previdenciária e a lei tributária. Em 1991, por exemplo, foram instituídas duas leis importantes. A Lei 8.212 e a Lei 8.213. Uma regulamentou o custeio da Previdência, inclusive da Previdência Rural. E a outra regulamentou os benefícios. Uma coisa inteligente. Essa lei aqui regula a receita e essa aqui regula a despesa. E essas leis, elas fizeram modificações naquela legislação do Fundo Rural que existia naquela época. Que modificações? Vejam bem, produzem receita rural, receita de produtos rurais, 4 tipos de pessoas. A pessoa jurídica, ela pode ter uma fazenda e produzir, ser produtora rural. Existe um outro tipo que é a agroindústria, que é aquele empresário, aquele empreendedor, que ele colhe a produção rural e industrializa a produção rural. Existe um terceiro tipo, que é o pequeno produtor rural. É aquele que não tem empregado, que trabalha em uma área pequena e que explora a atividade rural em regime de economia familiar. E, finalmente, o mais comum, o fazendeiro, que é esse que nos interessa e que é esse que dá problema, porque no nosso país ainda, apesar das grandes empreendimentos agrícolas, é o fazendeiro, pessoa física, produtor rural, empregador, é o que produz a maior parte dos grãos e dos produtos agrícolas, sujeitos ao Fundo Rural quando forem comercializados. Pois muito bem, a legislação ela foi adequada aos 3 primeiros casos, especialmente porque com relação a um deles, a do pequeno produtor rural, a Constituição ela expressamente estipula como ele vai contribuir para a Previdência Social. Então, com relação aos 3 primeiros casos, não tivemos muitos problemas. Mas com relação ao produtor rural, pessoa física, empregador, que é o fazendeiro, aí sim os problemas se avolumaram. Olha, vejam bem, vocês podem muitos pensar, poxa, mas o que importa isso? Nós colhemos este ano perto de 200 milhões de toneladas de grãos. Uma quantia de dinheiro enorme. E quando esses grãos eles são vendidos, é cobrado Fundo Rural. Então, apesar de não ser um assunto muito comentado, o Fundo Rural tem uma implicação direta cotidiana. Toda vez que um frigorífico compra uma cabeça de gado para abater, ele tem que pagar o Fundo Rural. Imagina, o volume financeiro dessa produção é enorme. Nós ainda somos um país no qual o setor rural ele tem uma importância imensa com relação ao PIB. E em 1994, com relação a esse Fundo Rural do fazendeiro, o governo baixou uma lei dizendo: olha, fazendeiro, você vai ter que pagar 2,5% do valor da venda da sua produção rural a título de Fundo Rural. Só que nós vamos fazer o seguinte: é muito difícil fiscalizar todos os fazendeiros desse país. Eles não vão fiscalizar um por um para ver se vocês estão pagando ou não estão pagando. Então o governo fez o seguinte: ele usou um truque. O governo disse assim: olha, só que quem comprar
vai ficar subrogado na obrigação. O que isso quer dizer em termos gerais? Olha, vai incidir o valor do tributo sobre o valor da produção que você vai vender. Mas você não tem que pagar nada, você não vai ser fiscalizado nunca. Quem vai ser cobrado e fiscalizado, e quem tem a obrigação de pagar, é aquele que comprar o seu gado, que comprar o seu feijão, comprar o seu cereal. Então, baixou a lei nesses termos, mas o problema original com relação ao fundo rural, desde a Constituição de 88, ele permanecia. Qual é o problema? A Constituição fala em faturamento. A lei manda pagar sobre a receita da comercialização da produção. E receita não é igual ao faturamento. Faturamento é um conceito comercial que vem de fatura. Então só comerciante fatura, o produtor rural não fatura, não é mesmo? E essa discussão, ela foi sendo enfrentada pelos juízes e pelos tribunais, e com o passar dos anos ela foi sendo assentada. Para avaliar, como acontece na maioria dos casos, o governo acabou ganhando a ponto de, no Superior Tribunal de Justiça, ter se pacificado que receita é igual ao faturamento e que o fundo rural é devido. Inclusive, na minha palestra que eu vou baixar, tem até uma decisão do Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, que hoje está no Supremo Tribunal Federal, em que ele didaticamente mostra qual era a posição do STJ, e na verdade a posição da jurisprudência, que o STJ, em questões não constitucionais, é a última instância sobre esse assunto. Então o que aconteceu foi isso. Os contribuintes já estavam praticamente desistindo. Mas aí, o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2010, pouquinho tempo atrás, julgou um processo sobre o fundo rural. Um daqueles que estavam lá, esse processo chegou no Supremo Tribunal Federal em 2002. O contribuinte está discutindo desde a década de 90 esse processo. E quando ele chegou lá, o tribunal falou assim: não, é inconstitucional. A receita não é a mesma coisa que o faturamento, e essa cobrança ela não pode ser feita, ela é inconstitucional. O Supremo disse isso num processo concreto entre o frigorífico de Minas, de Araguari, e a União. Por causa disso, a decisão do Supremo Federal, que julgou que aquela lei lá de 94 era inconstitucional, só vale para aquelas duas partes. Ela não vale para todo mundo. A menos que o Senado resolvesse cumprir a sua competência e suspender a vigência da lei. Porque aqui no Brasil, todas as vezes que o Supremo Tribunal Federal julga uma lei inconstitucional, ele avisa o Senado: olha, Senado, eu estou julgando essa lei aqui inconstitucional. Se chegarem outros processos aqui, também vou julgar essa lei inconstitucional. Então, você está avisado que o entendimento aqui da casa é que a lei é inconstitucional. Por favor, suspenda a eficácia da lei. Tire a lei de circulação. Pergunto se o Senado fez isso. Logicamente não. O Senado não fez isso. Até hoje. E essa decisão que julgou essa lei inconstitucional, ela causou um problema muito maior do que as pessoas imaginam. Por quê? Se a lei que instituiu o tributo é inconstitucional, todo mundo que pagou tem direito de receber de volta. E eu não vou pagar um tributo que é inconstitucional daqui para frente. Mas como a decisão não alcança todo mundo, o que o governo faz? Exige de todo mundo. Se o fazendeiro, se o frigorífico não recolher o fundo rural, o fiscal da Receita vai lá e multa ele. Não, você tem que pagar. Sabe que o Supremo julgou inconstitucional, mas essa decisão só vale para aquelas partes. Essa é a
situação do Fundo Rural que nós estamos enfrentando. E é pouco. Eu não vou me estender muito mais, porque eu já estou vendo gente de vocês já, mas eu ainda quero contar para vocês algumas coisas, duas coisas, que eu penso que vocês que são alunos, que vão ser os operadores do direito no futuro, vocês vão ter que refletir sobre esse tipo de situação. Vejam bem, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, na 4ª região, que é do sul do país, que é um tribunal dos juizados especiais, essa turma ela decidiu, veja bem, como eu disse, quem pagou o rural quer receber de volta, não é mesmo? O frigorífico, que é obrigado a pagar, o que ele faz? Ele desconta do produtor, no preço. Ele escreve lá na nota. Eu estou descontando 2% do rural. Está certo? Essa turma, ela julgou que a nota fiscal do produtor, onde consta lá o desconto, é suficiente para o produtor pedir na justiça a devolução do rural. E eu tenho notícia que centenas, talvez milhares de fazendeiros estão indo na justiça com as notas fiscais, pedindo de volta o fundo rural devido. Isso gera um problema de acúmulo de processos na justiça, mas mais importante que isso, acúmulo de processos inúteis na justiça. Por quê? É de lógica elementar que o tributo só pode ser, tributo indevido só pode ser devolvido para quem o pagou. E o fazendeiro não pagou o tributo, ele teve descontado, mas não foi ele que pagou. A guia não tem o nome dele, tem o nome do fazendeiro. Não existe uma relação entre o fazendeiro e a União. A União não foi lá cobrar o tributo dele. A União foi lá cobrar o tributo do frigorífico. Então esse é um problema. O outro problema é o que eu acho não sei se eu ouso dizer isso, talvez uma falta de atenção que ocorre com relação a questões tributárias. O que eu acho interessante mencionar para que vocês tenham uma ideia do que é que vocês vão enfrentar. Eu tenho um caso, que é um caso de um cliente que eu atuo para ele, que vejam bem, apesar do Supremo Tribunal Federal ter decidido que aquela lei é inconstitucional, ele entende que não é. Aí vocês imaginam o acúmulo de processos, o acúmulo de trabalho que decorre dessa situação. E cabe, na minha opinião, a vocês refletirem e pensarem em como vocês vão enfrentar. De qualquer maneira, eu estou à disposição para responder qualquer pergunta sobre o assunto. Se vocês quiserem uma palestra técnica de 60 laudas, estará publicada no meu site até o final do ano. Muito obrigado. Bom dia a todos.